O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Nada melhor do que acordarmos e sabermos que temos um supremo pastor que pastoreia a nossa vida, que está ao nosso lado em todos os momentos e que um dia ele irá voltar aqui a essa terra, nos buscar e nós viveremos seguros no seu aprisco eternamente na Nova Jerusalém. É por isso que enquanto nós nos encontramos nessa terra, nós precisamos viver em fidelidade e testemunhar do seu amor para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 48, o versículo 1. São esses os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Epilon, até a entrada de Ramate, de Hazar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Ramate, e desde o lado oriental até o ocidente, Dan terá a sua porção. Nós não podemos santificar a Deus apenas a nossa vida. É necessário também santificar a Deus tudo aquilo que nós temos. Nós não podemos imaginar que apenas os seres humanos, carne e osso, é que deve pertencer a Deus, mas Deus também é aquele que nos doa a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, o nosso sapato, a nossa vestimenta, o nosso alimento. Na verdade, tudo que temos é exclusivamente para o Senhor. Ele é proprietário de toda essa terra. Foi ele que determinou que deveriam lançar a sorte onde cada tribo deveria habitar. E era esse mesmo Deus que estava determinando os limites que cada tribo deveria ter. Deus estava falando: tudo que vocês recebem, tudo que vocês têm, tudo que vocês são, me pertencem. Vocês jamais devem se esquecer de que eu sou o alvo único e exclusivo da adoração de vocês. O livro de Ezequiel inicia Deus se aproximando do templo, Deus morando dentro do templo, onde ele mesmo um dia pediu a Moisés que construísse para que ele pudesse estar presente no meio do seu povo. Mas esse mesmo Deus que um dia entrou no santuário para habitar ali, esse mesmo Deus um dia se retirou. Mas ele não abandonou o seu povo, ele estava com o seu povo no cativeiro babilônico. Mas no final desse livro, Deus agora está retornando para o templo, mas no final do livro, Deus agora está retornando para o seu templo, onde ele irá morar, habitar eternamente na sua cidade, na Nova Jerusalém. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqui nós começamos a observar que Ezequiel tem nas mãos a responsabilidade de falar ao povo do Senhor a distribuição da terra, onde cada tribo deveria ficar, e também a localização dos portões dessa cidade. Como nós podemos observar no versículo 7, Judá recebeu uma porção maior, porque seria da tribo de Judá que descenderia o Messias, que viria o Salvador aqui a esse mundo e resgatar os seus filhos que estão envolvidos no pecado. Do lado norte do território do povo de Deus, que era os israelitas, estavam 7 tribos. Do outro lado estavam as outras 5 tribos. Porque ao centro dessas tribos deveria ser a capital de Jerusalém. Ali seria onde estaria estabelecido o santuário do Senhor. Ali deveria ser a menor parte, mas era a principal área para os israelitas. Ezequiel capítulo 48, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Deus queria que cada israelita pudesse compreender uma grande verdade. Deus é doador de todas as coisas. Nada que nenhum israelita tivesse foi uma conquista pessoal, mas as suas conquistas foram resultados da bênção da mão de Deus sobre a sua vida. A terra era uma propriedade do Senhor, como Deus um dia no passado tinha chamado Abraão para que ele pudesse sair da sua região e fosse para uma localidade onde o próprio Deus lhe daria como herança. E os seus filhos agora, que eram uma nação, estavam habitando dentro dela, eles deveriam ter a mesma compreensão que um dia no passado Abraão teve. Tudo que eu tenho, tudo que sou, provém das mãos do meu Criador, e é nas mãos dele que eu preciso deixar
toda a minha existência. A cidade que Deus revelou para Ezequiel está extremamente relacionada com a cidade que João viu descer do céu, da parte de Deus, a Nova Jerusalém. Se os israelitas tivessem vivido em fidelidade a Deus, Deus teria cumprido com a sua palavra, eles habitariam no lugar seguro, Deus seria o seu comandante, Deus lutaria as suas batalhas. Mas os israelitas não creram na palavra de Deus, não confiaram no poder do Senhor e foram dispersados por essa terra. Hoje nós vivemos desse mundo, mas Deus também nos faz promessa. Deus coloca no nosso coração a esperança de um dia retornar aqui a esse mundo e a sua cidade será a capital onde nós moraremos com Ele dentro dela e viveremos eternamente. Mas precisamos crer, precisamos aceitar, precisamos nos submeter à guia e à vontade do nosso Deus para que pelo poder, pela fé em Jesus Cristo, alcancemos maior bênção que Deus sonha para cada um de nós. Mas não há nada mais fantástico para cada um de nós, a cada dia quando nos levantamos e alimentarmos a nossa fé, é ter a certeza que será o próprio Deus que irá morar dentro dessa cidade. Deus não morará no lugar distante, Deus viverá conosco, Ele estará ao nosso lado. É a razão porque essa cidade não haverá necessidade de luz, não irá faltar água, não irá faltar alimento, não haverá doença, não haverá tristeza, nenhum sofrimento. Nós estaremos seguros para toda a eternidade. Será uma alegria para nós reencontrarmos os nossos queridos, mas acima de tudo podermos abraçar o nosso Deus que tanto nos amou, se entregou por nós, morte de cruz, para que nós não morrêssemos eternamente. Nós não sabemos se Ezequiel viveu o suficiente para ter conhecimento de que aqueles que eram seus compatriotas retornaram para a terra prometida e foram beneficiados por essa profecia que Deus colocou no seu coração. Muitos que estavam em Babilônia não criam nas palavras do profeta Ezequiel. É a razão pela qual essa profecia não se cumpriu, mas o desejo de Deus, de fato, era habitar no meio do seu povo, era abençoar o seu povo, era aumentar os seus limites, a sua geografia, e eles pudessem representar o nome de Deus nessa terra. Todos os povos da terra eram o alvo do amor de Deus. Deus partia do seu campo missionário a partir da nação de Israel, mas todos os outros povos que estavam nessa terra, Deus queria salvá-los, Deus queria redimi-los. Hoje essa promessa alcança o nosso coração. Nós vivemos dentro de uma grande cidade, aonde nós nos encontramos, Deus também quer, através da nossa vida, alcançar pessoas. Nós não podemos cruzar os nossos braços, mas nós precisamos olhar para o horizonte e nós precisamos permitir que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançarmos pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O último livro da Bíblia fala também, que é o livro do Apocalipse, a respeito de uma cidade, Jerusalém, que Deus é o criador dela, o arquiteto dela, que um dia ela virá aqui para essa terra pelo poder dele, e aqueles que creram nele irão viver com ele eternamente. Aqueles que amaram ao Senhor, ali o próprio Deus será a luz, será a vida. Ele irá restaurar a cada um dos seus filhos para que nós possamos estar ao seu lado eternamente. Hoje nós precisamos crer no poder de Deus, nós precisamos amar ao Senhor e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Todas essas promessas dependiam da fidelidade de um povo, de crer no seu Deus, de entregar as suas vidas nas mãos do Senhor. Essas promessas também, ao chegar às nossas mãos hoje, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos amar ao Senhor. Aqueles que se submetem a Deus, vivem em fidelidade a Ele e um dia viverão, um dia estarão com esse Deus e ficarão com Ele por toda a eternidade. Apesar dos israelitas terem fracassado, Deus não os abandonou. Deus esteve com eles lá no cativeiro babilônico. Deus queria que eles fossem para essa terra e Deus queria estar ao lado dele. Independente que hoje eu e você possamos ter cometido alguma falha, termos caído, termos nos envolvido com o pecado, nós não podemos desistir. Deus um dia irá voltar aqui a essa terra. Se hoje nós abrirmos o nosso coração, confessarmos os nossos pecados, esse mesmo Deus nos dará o perdão, nos dará a graça para vivermos diante dele e recebermos a salvação. Hoje é o dia de nos colocarmos nas mãos do nosso Deus sem reservas. Deus quer habitar no meio do seu povo. A iniciativa para salvar os seus filhos parte do coração de Deus. Nós apenas respondemos a um chamado, a um convite do nosso Deus. Mas hoje é o dia de fazermos as nossas escolhas, hoje é o dia de nos colocarmos em suas mãos, hoje é o dia de vivermos mais para o céu e menos para essa terra.
Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Quando a Tua cidade vier aqui a esse mundo, habitar nesse planeta, nós queremos morar dentro da Nova Jerusalém, nós queremos viver ao Teu lado. Querido Pai, perdoa os nossos pecados, nos conceda essa graça, é o nosso pedido, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.